E aí, gente, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para apresentar o Manual de Contabilidade para Organizações da Sociedade Civil, ou Manual de Contabilidade para o Terceiro Setor. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é esse título que consta nesse primeiro slide, Ferramenta Decisória. A contabilidade ela traz dois tipos de informações muito importantes, muito pertinentes para as organizações da sociedade civil. A primeira informação que ela traz é o que? A segurança jurídica. A contabilidade ela é capaz de fazer com que uma organização do terceiro setor possa ter uma sobrevida longa, permanente, como também possa ter um fracasso eminente, com multas altíssimas. E a segunda situação que vocês também têm que entender é que a contabilidade do terceiro setor ela vai contribuir para que as organizações do terceiro setor possam tomar decisões, conquistarem projetos, entre outras informações, somente, se eu posso usar essa expressão somente, através da contabilidade. Vamos trazer alguns conceitos para a compreensão de vocês. A primeira coisa é o seguinte: o que significa contabilidade? Processo de identificar, mensurar, para que a partir daí eu possa realizar julgamentos e tomada de decisões sobre a informação. Ou seja, ela permite eu interpretar informações econômicas e financeiras de cada entidade. Infelizmente, essa não é a prática que nós temos visto nas demais organizações. O que a gente tem percebido na nossa caminhada ao longo de 2 décadas é o quê? Que a contabilidade ela não reflete, ela não interpreta informações. Ela não é um espelho de quem são as organizações. Eu trouxe um dado que está desatualizado demais, que mostra um pouco da evolução da questão da contabilidade, mas que me traz uma forma de reflexão. Vocês terem uma ideia, em 1998 nós só tínhamos 3 organizações que faziam a contabilidade do terceiro setor. Em 2004 nós tínhamos 350. Quanto será que nós temos agora em 2020? Mas mesmo assim, não vamos olhar para o número atual, não. Vamos olhar para o passado. Por que será que em 2004, será que em 2004 só existiam 350 organizações? Eu creio que não. Eu creio que não. Na verdade, eu tenho certeza porque eu tenho um dado sobre isso. O que é que significa dizer? Que a contabilidade não tem sido usada como ferramenta, que inclusive é um dos pré-requisitos para ela ser uma organização do terceiro setor, para ela poder dar conta de quem é ela. Não obstante a tudo isso, a gente esquece que a contabilidade do terceiro setor ela vai fornecer as seguintes informações para a organização. Como é que os seus recursos foram aplicados? Vamos mostrar nossos números e aproximar ele às pessoas, para que as pessoas se identifiquem conosco e possam investir na nossa organização. Vamos demonstrar através das nossas notas explicativas, que é uma demonstração da contabilidade, os nossos projetos sociais, como é que eles estão, quais foram os números que nós alcançamos. Vamos mostrar através do nosso estatuto quem somos nós, e a contabilidade vai refletir isso através da nota explicativa também. Vamos demonstrar quantitativamente e qualitativamente os nossos resultados, o nosso desempenho. Vamos usar a contabilidade para fins internos como ferramenta de gestão para planejamento do ano seguinte. Planejamento este que as organizações são obrigadas a fazerem todos os anos e ser aprovado por por uma assembleia. Isso tem que estar estabelecido no seu estatuto. Vamos mostrar a nossa ética e transparência e compromisso das entidades no uso dos seus recursos. Não é? Não sei se vocês sabem, mas todas vocês podem ser fiscalizadas. Exceções cooperativas, obviamente, por qualquer cidadão de pessoa física, desde que vocês tenham executado qualquer tipo de projeto com prefeitura, estado e governo federal. Ou seja, a contabilidade desse setor ela serve como ferramenta de avaliação e de desenvolvimento. Aqui vem um pouco de uma diferença do que a contabilidade pode fornecer para vocês. Numa empresa privada,
existe esse caminho de idas e vindas, o famoso feedback de acionistas, companhia e cliente. No terceiro setor, os financiadores encaminham os recursos para as organizações, que transformam esses recursos em bens e serviços e que disponibiliza essa informação para os usuários. É assim que a informação contábil no terceiro setor ela acontece. Eu tenho que, Jean, eu precisaria apresentar o feedback aqui também. O usuário pode cobrar da organização como foi que ela aplicou os recursos do financiador em bens e serviços. E a organização, a depender da modalidade do contrato, através da contabilidade, ela tem que demonstrar o uso desses recursos aos financiadores, inclusive muitas vezes através de uma auditoria. Como é que funciona a questão tributária? Nós não vamos entrar nesse processo, mas você já sabe que nós já trabalhamos isso no começo do curso. As ONGs têm as OS6 tem um tratamento tributário diferenciado, né? Por conta dela ser o braço do governo federal. E aí nós tratamos isso como imunidade de isenção. Nós já trabalhamos que a imunidade é uma coisa que é permanente. Nós trabalhamos que a isenção caráter temporário. E aí vem mais uma vez aquela minha observação. Se você ainda não entrou com uma ação para conseguir a imunidade ou a isenção, né, do seu ISS, dialogue conosco. Se você não entrou com uma ação ordinária para você conseguir o reconhecimento que você é uma entidade que possui imunidade tributária para não pagar o INSS e o PIS, dialogue conosco. Se você tem interesse de entrar com o SEBAS e ainda não avançou com isso, dialogue conosco. Não vou entrar nesse processo, nós já falamos que a imunidade é a renúncia do Estado, né? Por reconhecer a sua incapacidade de ser o braço lá na ponta e fazer o que compete à Constituição Federal. Aqui tem os impostos, que já constam também na nossa apresentação lá no começo, que nos âmbitos federais, estaduais e municipais. A isenção é a questão da temporalidade, né, do processo, o fato gerador. Vamos agora começar a falar sobre a contabilidade propriamente dita. A contabilidade ela vai apresentar, dentre tantas informações, a ferramenta da eficiência e da eficácia na gestão daquela organização. E na alocação de novos recursos. Como é que eu vou alocar esses novos recursos? Imagina uma organização do terceiro setor que descobre, por exemplo, que fez um projeto, né? vai executar um projeto, e ela precisa elaborar o plano de trabalho, como é que ela vai construir isso. Aí ela elabora o plano de trabalho todinho, está lá o plano de trabalho. Como é que ela vai executar, quais são os seus custos fixos, seus custos indiretos, né? Qual vai ser o seu investimento, o custo de pessoal, e etc, etc. E ela usa aquela ferramenta financeira como forma de monitoramento dos gastos, através de uma conciliação bancária e uma conciliação orçamentária, até pelo tipo de projeto que ela executa. E a contabilidade ela tem seu espelho da organização. E aí, ao término do processo contábil, percebe-se o quê? Que é aquela organização. Os dados encontrados na sua contabilidade divergem em sua totalidade dos dados encontrados na sua conciliação bancária e orçamentária. Onde é que está o erro? Bem, para mim é muito prático dizer onde está o erro na contabilidade. Por quê? Porque a contabilidade ela não usou-se como uma ferramenta de eficiência e eficácia. É aquela frase que nós dissemos no começo. Há uma necessidade de ter uma contabilidade que conheça o terceiro setor, que reconheça o terceiro setor. Existem normas técnicas de interpretações específicas do terceiro setor. E aí onde existe um outro grande problema, na verdade um complemento de um problema. 95% hoje dos contadores não conhecem o terceiro setor. Então, como eles não conhecem o terceiro setor, automaticamente eles fazem uma contabilidade de uma empresa privada e automaticamente o que acontece? Ele não gera informações de eficiência e eficácia para a tomada de decisões da organização. E a contabilidade não segue as normas técnicas de contabilidade.
Então imagine agora um prédio sendo construído sem o cumprimento das normas técnicas. Se chega uma fiscalização, o que é que acontece com esse prédio? Acertou. Ele é demolido. E na contabilidade? Seria diferente? Pois é, gente. A gente brinca de fazer contabilidade. A gente faz de conta que ele está fazendo e ele faz de conta que a gente está entendendo. Existem alguns princípios contábeis que a contabilidade do terceiro setor ela tem que aplicar. O primeiro deles que eu queria, não vou tratar todos aqui, tratar só alguns. O primeiro deles seria o da continuidade, ou seja, a contabilidade tem que demonstrar que a organização tem que ter continuidade, condições de ter continuidade na alocação das suas atividades. Vai trabalhar a questão da vida útil dela, da questão dos seus ativos. Segundo, o princípio da entidade é não haver a possibilidade da mistura do patrimônio da organização com o patrimônio dos seus diretores ou dos seus associados. Terceiro, registro pelo valor original. Trabalha a questão das variações patrimoniais, ou seja, eu tenho que registrar as despesas e as receitas de acordo com o valor originário dela, né? Qualquer mudança nesse processo, por exemplo, quando recebe recurso do exterior, tem que ser pela moeda, pela variação patrimonial naquele momento, pelo valor da moeda naquele momento. Qualquer mudança na frente tem que seguir algumas regras e normas técnicas, né, que nós não vamos trabalhar aqui para vocês. Questão da prudência, adotar sempre o menor valor para os componentes de ativo e sempre o maior valor para os componentes passivos. Por quê? Porque ativo chama-se direito. Então, se eu aumento muito o meu direito e diminuo o meu passivo, que são as minhas obrigações, automaticamente eu estou gerando um resultado incompetente, irresponsável, melhor dizendo. Então, por isso que o princípio da prudência diz, adote sempre os menores valores para o ativo. Não eleve o seu ativo, não traga ele superavitário. E adote sempre os maiores valores para o seu passivo, né? Para quê? Para que possam trabalhar a questão da quantificação das variações do seu patrimônio. Uma outra observação importante são os livros contábeis que são obrigados ao terceiro setor. O livro diário, o livro razão, os balancetes e o livro caixa, para quem usa o caixa, né? As demonstrações contábeis não são livros contábeis, são demonstrações, por isso que elas não constam aqui. Quais são as demonstrações? DFC, DRL, DMPL, notas explicativas. Tá? Essas são as que existe a norma técnica que trabalha, que são obrigatórias. Aqui nós temos as normas técnicas da contabilidade, todas essas daí. Eu queria frisar essa 1019 e essa 6 e essa NBCT 10. Essas, para mim, são as que eu tenho percebido que as organizações têm falhado mais. Obviamente que para parte desse público não é para vocês decorarem essas normas técnicas, apenas para vocês terem conhecimento, ou talvez perguntarem ao seu contador, você faz o cumprimento dessas normas técnicas? Temos também outras normas técnicas, né? Normas contábeis. Eu queria demonstrar apenas essa 2.2, que é a qualidade da documentação contábil. Muita gente acha que por ser terceiro setor, eu posso ter recibo na minha prestação de contas, se o projeto não me obrigar a fazer isso. Está errado, né? E essa T3, que tem a ver com aquela outra que eu falei anteriormente, que mostra como é que aquela mostra quais são as demonstrações, e essa mostra a estrutura das demonstrações contábeis. Outra coisa importante falar é que que até 99 ainda se aplicavam coisas muito soltas da contabilidade. Depois disso foi que começaram a ter uma elucidação maior sobre o processo contábil do terceiro setor. Mas uma coisa que é preciso deixar claro aqui para todos vocês é o quê? Que a regra de uma empresa privada para fazer a contabilidade tem que ser a mesma regra de uma ONG, ou seja, se reportar os seus atos constitutivos. O que seriam os atos constitutivos? Os atos constitutivos nada mais é que o estatuto.
Uma OSC, de vez em quando estou falando ONG, é o hábito, força do hábito. Uma OSC ela não pode ter uma contabilidade com informações, com receitas e despesas, eu vou usar essa expressão apenas para compreensão daqueles que não são da área, que sejam divergentes da previsão do seu estatuto. Por exemplo, uma OSC ela não pode ter uma receita com aluguéis se o seu estatuto não tiver mencionando que ela pode ter como receitas aluguéis. Aí eu faço um ressalto às cooperativas, deixem as cooperativas de lado. Nós já falamos no módulo passado sobre os atos não cooperados. Isso quer dizer que a contabilidade só pode contabilizar o que está previsto no seu estatuto. Dessa forma, também há necessidade de mencionar o quê? Que tem que haver um planejamento para fazer a contabilidade. A contabilidade não pode chegar e pega o modelo, peguei o modelo, está aqui o modelo, peguei, está aqui, joga lá. Não, não existe modelo. Cada entidade do terceiro setor ela é única. Né? Aqui é só a questão da disposição das contas, como tem que ser no plano de contas, né? Que é o coração de uma OSC, que é através dele, o plano de contas tem que refletir totalmente o seu estatuto, e aí a contabilidade, o plano de contas tem que ser feito na ordem decrescente do seu grau de liquidez no ativo e no passivo na ordem decrescente do seu grau de exigibilidade, ou seja, decrescente e diminuindo. Né? À medida que for diminuindo a liquidez, os números, eu tenho que colocar no ativo, e no passivo na ordem decrescente da exigibilidade, ou seja, da menor obrigação para a maior obrigação em termos de valores, tá bom? Uma outra coisa importante que muita gente não compreende é a questão dos seus bens. E o que fazer com os meus bens? Gente, todos os bens da contabilidade, existe uma norma técnica específica da contabilidade voltada para a questão do imobilizado, que são os bens de vocês. Essa norma técnica estabelece que os bens eles têm que ser depreciados de acordo com a legislação. Por exemplo, um veículo tem que ser depreciado em 5 anos. Nós conhecemos organizações enormes que não fazem isso. Isso está errado. Uma outra coisa, um método de depreciação utilizado tem que ser demonstrado nas notas explicativas. E qual foi o percentual aplicado? Não tem sido isso que nós temos encontrado, porque nem tem notas explicativas as organizações que nós temos feito consultorias. E aí o que é que significa dizer isso? Que o meu balanço ele perde a validade, não só por esse motivo, tá? Mas por muitos outros. Por quê? Porque não apresenta o regramento dos processos. Uma outra coisa também importante falar é sobre a questão os projetos de uma organização do terceiro setor, muitas vezes ele vem com uma restrição, ou seja, olha, está aqui, você vai receber o dinheiro assim, 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 assado, e você vai ter que gastar esse dinheiro e no final me prestar contas, ou a cada parcela me prestar contas sobre ele. Significa dizer o quê? Que aquele dinheiro ele não vem com uma restrição incondicional, nós vamos falar isso lá na frente. Ele vem com uma restrição condicional. E aí quer dizer o quê? Que os projetos de uma organização eles têm que passar pelo passivo, onde tem as obrigações da organização. E à medida que eu vou usando ele, eu vou reconhecendo esse uso dele e vou baixando o passivo, diminuindo o meu passivo. Por quê? Porque eu não tenho mais esse dinheiro na conta, né? Então, por isso que a legislação diz que é impróprio alocar diretamente nas contas de resultado os projetos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Lá na frente nós vamos falar sobre isso. As despesas da organização eu reconheço no grupo de resultado. Com o montante de despesa que eu gastei no mês, eu reconheço a receita, tirando o passivo e jogando para a receita. Linguagem bem técnica para aqueles que não são da área. Mas lá na frente nós vamos detalhar um pouquinho melhor para vocês. As contas do patrimônio. Tem uma outra informação importante aqui para vocês. Uma OSC ela não tem lucro nem prejuízo. A cooperativa tem. Uma OSC ela tem superávit ou déficit.
Uma outra coisa, uma OSC, ela não tem patrimônio líquido, ela tem patrimônio social. Patrimônio líquido tem empresas privadas. Uma outra coisa, uma OSC, ela tem também uma outra conta que pode surgir que a gente chama de fundo de ativo imobilizado. O que é isso? É quando ela tem algum bem que vai ser dela, mas ainda não é dela, e esse bem ele fica guardado na organização enquanto ela está executando aquele projeto. Ela só se transforma um bem da organização quando aquele projeto é finalizado. E aí, mas eu tenho que reconhecer ele no meu patrimônio já, porque ele já é patrimônio meu, mas ele é um fundo. É com essa finalidade que se reconhece esse bem. Falando ainda da questão do passivo. E essa questão do passivo de projetos, a gente chama de contabilidade de fundos. Cada projeto é um fundo, é como se fosse uma lógica de matriz e filial. Eu tenho a instituição como todo que é a matriz, o somatório, cada projeto é um filial, o somatório dos projetos mais a minha instituição, ou seja, a conta institucional, seria o resultado geral do meu balanço. E a contabilidade tem que demonstrar desse jeito, tem que ser estabelecido dessa forma. E aí eu desafio você a, nesse momento, por exemplo, olhar, quando você estiver assistindo esse vídeo, olhar a sua contabilidade, olhar para os projetos, não desse ano, mas dos anos anteriores também. E ver se lá ele está reconhecido em todas as contas de forma separada, com o número da conta, com o número do projeto e etc, etc, etc. Ou seja, o que é uma contabilidade de fundos? É um conjunto de recursos de uma entidade contábil com contas próprias de atividades específicas para fins específicos. Isso é a contabilidade de fundos. Sérgio Díssimos, ele inclusive trata sobre isso de forma muito ampla, né, no seu livro, onde ele diz o quê? Que a organização deve realizar relatório distinto de receitas e despesas, de investimento e retorno, de metas e realizações, independentemente dos relatórios que fizemos, para as pessoas físicas ou jurídicas que têm interesse em cada uma das entidades definidas em cada oportunidade. Ou seja, tem que separar, gente, tem que segregar, tem que organizar. É necessário isso. Assim sendo, uma organização vai ter quantos fundos forem necessários, né? E as demonstrações contábeis podem também ser separadas por cada, né? Deixando claro, por cada fundo também. Ou, como também pode ser responsável por separá-las como um todo. O que importa é o balanço da contabilidade e a DRE serem separadas por fundos. Aqui eu vi uma fórmula, né, contábil. Aqui eu tenho o ativo, que é igual a passivo mais patrimônio líquido, e aqui eu tenho um total de fundos. O somatório desses fundos vai ter que ser igual a isso aqui de cima. Uma outra coisa importante, que nós já falamos inclusive atrás, é a questão do recurso serem com restrição ou sem restrição. O que significa isso? Nós já trabalhamos com vocês aqui que a questão de ser com restrição ou sem restrição refere-se unicamente ao tipo de projeto. Isso quem vai determinar é o projeto. Mas vocês precisam compreender por quê. Por que estou dizendo isso? Desculpem, eu estou melhorando. Porque os recursos eles podem vir como restrição permanente ou temporária ou sem restrição condicional ou de imediata. Então eu preciso entender qual tipo de recurso. Eu tenho dito sempre o seguinte, que no contabilidade terceiro setor, quando eu recebo um projeto, a primeira coisa que tem que se fazer é sentar a contabilidade, desde que ela compreenda o terceiro setor, e a organização, para entender como será a prestação de contas, como será o uso dos recursos dessa organização. Para a partir daí, fazer-se o quê? Construir o processo. Que processo, Jean? Do plano de contas, da contabilidade por fundos. Reconhecer como é que esta contabilidade vai ter que refletir aquele resultado que aquele projeto almeja, pelo qual ele foi elaborado. Aqui tem um gráficozinho que demonstra mais ou menos isso. Normalmente os recursos das organizações vêm como contribuições, vêm como doações, né? Contribuição será a contribuição dos sócios, as doações são pessoas que doam, e as subvenções vocês entendam como todo tipo de projeto. Nem todo recurso de projeto é uma subvenção, tá? O que é uma subvenção? É um dinheiro que
como é que eu posso explicar de uma forma bem simples para vocês? É quando não existe intermediário. Exemplo, eu firmei um convênio diretamente com o governo do estado. Isso é uma subvenção. Quando eu firmei um convênio com o governo do estado, mas quem vai ser responsável de repassar esse dinheiro para mim é uma outra organização. Ela que vai me acompanhar na execução, não é uma subvenção. Essas subvenções ela pode ser externas ou internas. Ela pode ter de uso irrestrito. As categorias dos fundos são essas aqui, como nós já falamos. Uso irrestrito geral, ou seja, o que sobra nada é meu. Tem que seguir a regra, todo aquele plano de contas. Temporariamente restrito, e quando eu estiver executando o projeto eu só posso gastar aquele dinheiro de acordo com a modalidade pelo qual ele foi elaborado. E permanentemente restrito, que seria, o próprio nome já diz. Esse somatório dessas informações, independente de qual seja, vão gerar os fundos, o somatório dos fundos vão gerar o resultado da organização. Já falamos sobre isso aqui, já não vou frisar mais, mas eu queria apenas frisar, lembrar vocês e mostrar a vocês que essa expressão contabilidade por fundos é uma expressão americana, tá? Do Instituto Americano. A contabilidade do terceiro setor ela surgiu lá, eles são o nosso patriarca, matriarca, como vocês queiram chamar, né? E aí só uma frase aqui, é um método que permite a organização de destinar recursos de acordo com as várias categorias de fundos, podendo também definir de acordo com Martins, né? É apenas uma forma de vocês frisar, depois vocês se dedicam mais a esse processo. As doações. Como é que eu devo contabilizar as doações? Como doações, né? As doações elas podem ser em dinheiro, como também pode ser através de bens. A doação ou a promessa é uma promessa de transferência de algo, né? E ela tem que ser reconhecida nas contas específicas. Não necessita de ter uma outra mão, que a gente chama de contrapartida. A única observação que eu faço é que, como toda e qualquer documentação contábil, tem que existir um reconhecimento dessa documentação, tá? Tem que existir um documento que comprove que eu recebi essa doação. Existem as doações condicionais e as doações incondicionais. A condicional é onde quem está doando impõe alguma condição para que aquele recurso seja utilizado, para que ele se transfira em sendo uma doação incondicional. E a incondicional, aqui ó, tá aí, X reais. Tá aqui o cheque de X reais. Pegue esse cheque aqui e faça o seguinte, use-o como você quiser. Essa é a incondicional. A condicional, tá aqui esse cheque. Mas você vai ser, por tanto tempo, você vai ter que fazer assim, assim, assado. Depois, quando acabar esse tempo e você fizer isso, isso e isso, você pode utilizá-lo como você quiser. Ou então, tá aqui. Você pode usar como você quiser esse recurso. Só que em tudo que você usar, você vai ter que botar minha propaganda. Por exemplo, contratos de patrocínio. São doações condicionais. Porque exige um marketing de forma muito acentuada. Vamos começar agora a fazer o que eu acho que muita gente está querendo aqui. A contabilizar. Primeiro, doação incondicional. Como é que eu contabilizo? Eu debito o banco e credito lá no grupo de receita uma doação. Nada além disso. Uma outra coisa importante também falar é quando essa doação ela exige condições. Essa doação ela não deve ser reconhecida na contabilidade ainda, até que ela possa ser regularizada. O que é que você tem que fazer nesse momento? Você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar essa doação e reconhecer no que nós chamamos de contas de compensação. O que são contas de compensação? São contas que não interferem no resultado do balanço. Eu aumento aqui e eu diminuo aqui. O resultado é nulo. Eu diminuo aqui e aumento aqui. Né? Então, isso são contas de compensação. Já quando for uma doação incondicional, sem restrição, existe forma de nós lançarmos elas. A forma que eu vou orientar vocês aqui é a seguinte. Quando houver a promessa de doar, eu reconheço o ativo a débito e reconheço a receita a crédito na conta de resultado. Quando eu receber aquela doação, eu estou usando como exemplo o dinheiro, tá? Eu debito o banco e eu elimino o ativo a crédito. E aí eu estou contabilizado a minha doação.
Jean, por que você falou sobre essa questão desse lançamento anterior de eu reconhecer logo a receita? Reconheço o ativo e reconheço a receita, porque a contabilidade ela tem que ser feita por regime de competência. O que é isso? É eu reconhecer a contabilidade pelo fato, não pelo recebimento. Regime de caixa é quando eu recebo. Regime de competência é de acordo com a obrigação ou direito. Já falei atrás para vocês sobre a questão que existe das demonstrações contábeis. Já falei quais seriam aqui mais uma vez, né? Constam elas. E infelizmente o que nós temos percebido é que as organizações não têm feito. A DRE existe outros nomes, DRP, que muita gente utiliza, tá? A DOA é uma demonstração que está em desuso e aí tem se usado a DFC agora, né? E pronto. A DRE demonstra o quê? Demonstra todo a receita minada despesa e através da DRE que eu apuro o resultado do meu balanço, se ele teve superávit ou déficit. A DMPL ela traz a informação sobre a variação do seu patrimônio, quanto era o meu patrimônio social no ano anterior, o que houve de movimento, quanto é ele agora. Né? Então ela demonstra abertamente essa variação. A DFC, como o próprio nome já diz, demonstração de fluxo de caixa. Ela menciona a variação das contas patrimoniais, ativo e passivo, né, ocorrida no balanço, para entender qual foi o caixa que foi gerado na organização. Ela é muito importante para organizações que têm uma rotatividade muito grande, mesmo sendo obrigatória para todo tipo de organização. Tá? E as notas explicativas, como nós já falamos, ela é uma demonstração de todas as informações que ocorreram na contabilidade e que não são expressas em texto, porque a contabilidade só são números, o balanço contábil só são números, e ela explica aquilo ali. Por exemplo, se eu tive que fazer ajuste no meu balanço, a nota explicativa tem que demonstrar sobre essa questão. Aqui consta mais uma vez as informações, né? A questão existe no caso da DFC, existe métodos, né? Mas aí é de cada contabilidade que vai escolher qual método direto, método indireto, etc, etc. Isso é apenas para vocês saberem. Essa demonstração do valor agregado, ela foi criada na Lei 11.638 de 2007, mas assim, tem sido pouco utilizada, tá? Tem sido pouco utilizada, mas ela é importante, ela é interessante, na verdade. E a DOA, ela foi alterada, né? Por isso que eu disse, ela está em desuso e aí entrou a DFC. Se vocês observarem aqui, vocês vão perceber que cada uma delas vai gerar um tipo de informação. Por exemplo, a DRE. A DRE gera informação onde? Aqui, ó, no patrimônio líquido, tá? Então a DRE vai gerar essa informação aqui do resultado do balanço que vai para a conta de patrimônio líquido. A DMPL, da mesma forma. A DFC, como nós falamos, ela vai trabalhar a questão de geração de caixa. Aqui, ó, nos ativos circulantes e passivos circulante PL. Ela vai trazer essa informação aqui. A DOA, demonstração de origem e aplicação de recursos. Ela trabalha somente com essa parte aqui, mas está em desuso. Né? Por aí vai. Aqui é apenas um quadro comparativo que vocês vão observar o que era na lei de 76 e o que foi alterado com a lei de 2007. Né? Perceba aqui, ó, balanço igual, DRE igual, DMPL igual, DOA substituído pela DFC, valor agregado não existia na lei de 76, tem aqui, e notas explicativas permanece. Ou seja, as alterações só foi esquecer a DOA e colocar a DFC, acrescentar valor agregado. Aqui nós trabalhamos um pouco a questão de como é que o balanço se divide, né? Como é que ele se divide esse balanço? Aqui está muito claro as colocações para vocês saberem, né? E aqui nós vamos ter as informações de ativo, passivo, como é que se divide. O ativo se divide em ativo circulante, que são as contas de estoque, contas de adiantamentos, contas de banco, aplicação financeira, contas de dinheiro que eu vou receber a longo prazo, e o permanente, que são os bens de vocês. Também tem aqui o intangível, né? Que nós não colocamos aqui, porque hoje praticamente eu não conheço organizações que têm trabalhado com intangível. E o passivo
Nós temos passivos circulantes, são a parte trabalhista toda. Nós temos exílio a longo prazo também, que são as coisas de maior prazo. E nós temos também aqui a parte da contabilidade por fundos, que é a questão dos projetos. E o patrimônio social, né? Onde vai trazer o resultado delas. Aqui vem a mudança das nomenclaturas, tá? A mudança da nomenclatura, nós terminamos com esse slide. Nós vamos criar um módulo 2, não, uma parte 2 da contabilidade diante do tamanho da apresentação, para não ficar muito longa, onde nós vamos trabalhar a questão dos lançamentos propriamente dito para vocês e trazer explicações sobre cada um deles. Percebam que uma entidade geral ela usa a expressão capital, uma entidade terceiro setor usa patrimônio social. Lucros, prejuízos, superávit ou déficit, demonstração do resultado, demonstração do superávit ou déficit. Demonstração da mutação, demonstrações da mutação. Uma observação importante aqui, gente. Isso aqui pode ser fruto de um grande problema na organização do terceiro setor. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu uso essas nomenclaturas, isso não é uma coisa absurda, nós temos evidenciado isso em muitas organizações, eu posso estar dando munição ao bandido, entendo o bandido como Receita Federal. Mas eu não chamaria de bandido, eu chamaria como órgão responsável de fiscalizar as organizações do terceiro setor. Por quê? Porque eu não estou tendo compreensão das minhas informações. E aí, por conta de eu não ter a compreensão das minhas informações, eu estou jogando todos os dados de forma incoerente à minha organização. Sabe o que significa dizer isso? Que eu estou levando a minha organização a fechar as portas. Por quê? Porque eu não estou usando. Se a nomenclatura, que é o mais básico, que é o plano de contas, eu não utilizo, imagine os meus números. Então, assim, nesse primeiro momento, eu necessito que vocês façam um estudo, né, um estudo amplo desse processo, que vocês compreendam a essência do que é o terceiro setor, que vocês façam uma reflexão sobre vocês, como é que está a situação de vocês. Nós ainda temos possibilidades, nem todo mundo das vagas que nós temos disponíveis nos procuraram, né, com aquela questão do bônus que nós tínhamos dito, ou seja, as organizações eram 5, nós temos ainda 3 vagas. 2 nos procuraram. As organizações que nos procurarem para poder fazer uma auditoria a elas vão ter um desconto nesse momento. E as organizações que quiserem fazer uma contabilidade conosco ainda nesse exercício 2020, elas não vão pagar o primeiro semestre de 2020. Começa a pagar a partir de julho. Qual é a vantagem? Você consegue fechar o exercício 2020 dentro do enquadramento do terceiro setor, para que quando você for o ano que vem transmitir o seu SPED, você não tenha problemas. Então fica a dica aí, quem tiver interesse, basta nos procurar nos nossos canais, né, de atendimento, e a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês. Vamos enviar o módulo, a parte 2, logo em seguida essa, para que vocês possam ter compreensão do todo, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês.